pessoal, bem-vindos à aula de Química, de Introdução à Química, e hoje a gente vai estudar as ligações químicas. A gente vai ver por que os átomos fazem ligações químicas e como são elas, quais são elas na natureza, tá? Então vamos lá. Bom, por que os átomos fazem as ligações químicas? Porque eles se combinam para procurar uma maior estabilidade eletrônica, tá? Existe uma regra que se chama regra do octeto. Essa regra, ela diz, é a teoria do octeto, também pode ser chamada de teoria do octeto, ela diz que os átomos, né, os elementos químicos em si, eles vão se unir, vão se ligar uns aos outros para completar a sua camada de valência. Por quê? Porque na camada de valência ele quer ter até 8 elétrons, que é quando ele está saturado nesta camada. Vamos ver aqui na tabela periódica. Lá na tabela periódica de vocês têm a última fileira, a 18, tá? Aqui são as famílias, né, que diz quantos elétrons tem. Família 1 na camada de valência, família 2 tem 2. Essa família 3, que é a família 3B, tem 2, na verdade, depois eu explico o porquê, mas as que a gente vai usar agora são essas daqui, ó, tá? Aqui é a família A, a gente chama isso aqui de família A. Esse daqui, todos têm um elétron na camada de valência, essa tem tem 2, essa 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, esses daqui, ó, são os gases nobres, certo? Eu vou deixar essa tabela periódica para vocês usarem também, tá? Vou deixar anexo à aula. Então, esses daqui são os gases nobres e eles têm 8 elétrons na camada de valência, que é o sonho dos átomos, entre aspas, né? Certo? Então, vamos lá. Por esse motivo, os elétrons, os átomos, aliás, eles fazem as ligações químicas para buscar uma estabilidade. Eles querem ter 8 elétrons, tá? Muito bem. Isso daqui, ó, essa família B, são chamados os elementos ou metais, né, de transição, tá? Deixa eu mostrar uma tabela periódica para vocês aí na tela para facilitar a vida de vocês. Muito bem. Então, vejam que todos os elementos químicos em verde, tá? Eles são metais. O hidrogênio, por que o hidrogênio ali, ó, ele está na cor vermelhinha, aqui em cima da minha cabeça, ó, aqui, ó. Por que ele está na cor vermelhinha? Porque o hidrogênio ele tem características diferentes, tá? Então, por isso ele faz uns tipos a mais de ligações químicas que vocês já vão ver, certo? Aí, aqui que tá em amarelinho, a gente vê os ametais ou não metais, também podem ser chamados assim, tá? Que é o 13, 14, 15 e 16, mas todos que estão em verde ali, o alumínio, o germânio, o antimônio, o polônio, todos esses ali que marcam essa passagem ali, né? Onde tem os amarelinhos, que são os não metais ou ametais, gosto de chamar de ametais, né? Os ametais e os metais, tá? Então, esses que eu falei ali, alumínio, germânio, antimônio, polônio, para baixo deles são todos ametais, certo? Beleza? Muito bem. Só para vocês fixarem aquele conceito de família, olhem aqui, ó. Aqui a gente tem uma tabela periódica, certo? Então, olha o hidrogênio como ele está isolado. A gente chama todos esses elementos da família A, que vocês estão vendo, 1A, 2A, 3A, 4A. Aqui em cima da tabela periódica, ó. Ó, tá vendo? 1A, 2A, 3A, 4A. Esses elementos são chamados representativos. E os outros são elementos de transição, certo? Por isso que a gente divide em família A e família B, para ficar mais fácil a gente saber que todos da família A, que são esses que ficam aqui, ó, para elevados, digamos assim, são os elementos representativos. E estes aqui centrais, ó,
esses que estão no centro, são elementos de transição. Para vocês terem noção, parte ali da família 3B e vai até a 2B, ou 3 até a 12. Ou começa no escândio e termina no zinco, certo? Muito que bem, agora vamos olhar para o quadro. Vou deixar essa tabela periódica aqui e vocês vão olhar lá para o meu quadro. Deixa eu só virar a câmera. Bom, então vocês estão vendo aí no quadro o título da aula, né, das ligações químicas. Então, nós temos esses tipos de ligações. Ligações, estou procurando meus pincéis aqui. Ligações iônicas e ligações covalentes. Tem mais as ligações metálicas, tá? Mas essa eu vou deixar para a próxima aula. Então, vamos lá. A ligação iônica, ela acontece entre os metais e entre os ametais. Quem são os metais da família 1A, 2A, 3A? Ou seja, estes elementos aqui, ó. Vocês estão vendo a tabela periódica aí na tela de vocês? Então, os da primeira, da segunda e da terceira fileira, certo? Aí na tabela de vocês também estão vendo. Então, esses são os metais. E os ametais da família 4 tende também a doar, tá? Que é da família do carbono, tá ali no meio, tá no meio termo. Já explico para vocês por quê. Mas então, continuando aqui. 5, 6 e 7A, eles tendem a receber elétrons. Muito bem? Por que eles tendem a receber os elétrons? Porque eles já estão mais próximo ao 8. Então, ó, vamos lá. Os metais têm de 1 a 7 elétrons aonde? Opa, não pegou. Lá na camada de valência. Enquanto os ametais, 5A, 6A, 7A ali, tem de 5 a 7, por isso mesmo que eles estão nessa família, né? Na camada de valência. Então, eles têm essa quantidade de elétrons na camada de valência. Lembrando da regra do octeto, o que os átomos querem ter? 8. Esses aqui estão mais próximos ao 8. Então, por que eles vão doar elétrons para um que precisa de muito mais para chegar até o 8? Ai, que susto esse barulho do celular. Então, esse daqui precisa de muito mais para chegar até o 8, enquanto esse aqui já está mais próximo. Eu vou apagar esse lado e deixar esse aqui que a gente ainda não falou, só para a gente memorizar, tá? Vamos lá. Vou dar um exemplo aí de ligação iônica, bem comum e bem simples. Vamos ver, ClMg, tá? Que é isso aqui? É o cloreto de magnésio, certo? O cloreto de magnésio, ele faz ligação do tipo iônica. Nossa, mas não tá pegando nenhum. Iônica. Faz ligação do tipo iônica. Por que ele faz ligação do tipo iônica? Deixa eu só arrumar uma tinta no pincel. Acho que consegui, só que agora estraguei o tripé. Mas vamos lá. Vamos continuar. Muito bem. Então, essa ligação química aqui entre o cloro e o magnésio. Vejam lá na tabela periódica onde está o cloro. Olha, o cloro está na família 17 ou 7A. Isso significa que o cloro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na camada de valência, tá? E o magnésio está em qual família ali, ó? Na 2A. Então, significa que o magnésio tem apenas 2, tá? Apenas 2. Muito bem.
digamos que eu dei 2 elementos químicos para vocês resolverem isso aqui. O que acontece nessa ligação química? Tá? Primeiro, a ordem dos elementos químicos. Sempre quem é o cátion aqui vai formar no final, ele vem na frente. Então, a gente teria que inverter essa ordem aqui, ó. MgCl ficaria, tá? Mas vamos continuar assim, só para vocês entenderem um conceito. Esse daqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na camada de valência. Quer dizer que ele precisa só de mais um para formar um total de 8 elétrons na camada de valência. Então, aqui ele já ficaria com a valência completa. Claro, sobraria um desse, né? Sobraria um desse. Se sobrasse um desse, o que você faria? Colocaria mais um cloro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E esse doaria o seu último para esse cloro. Estão entendendo? Porque esse aqui, o magnésio, ele voltaria a uma camada anterior. Se ele volta a uma camada anterior, na camada anterior dele ele já tem os 8 elétrons. Então ele fecha, ele fica perfeito, certo? Então o que acontece aqui? Porque a camada anterior dele é a camada L, com 8 elétrons. Então, todo mundo aqui fica feliz. Ele se livra dos dele e volta para a camada anterior. E o cloro, né, os dois elementos aqui, os dois átomos de cloro, ficam com 8 elétrons na última camada. Então, esses dois aqui vão ser o ânion, ou seja, por que um ânion? Porque eles receberam elétrons, então ficaram com mais carga negativa. E o magnésio, quem doa, vai ser sempre o cátion. Então, como é que ficaria o correto dessa formulazinha aqui? Ficaria MgCl. Quantas moléculas de cloro eu tenho? 2. MgCl2. Bem simples, né? E bem interessante. Vamos fazer mais uma de ligação iônica. Vamos fazer agora vamos pegar o cloro mesmo e vamos fazer NaCl. Digamos que eu dou essa daqui. Explicar para mim por que ela é ligação covalente. Bom, porque em primeiro lugar, olha, o sódio onde é que está aqui, ó. O sódio, ele é um metal. Então, nós temos um metal e o cloro, ele é um ametal. Então, nós temos uma ligação química entre um metal e um ametal. Pronto. Lembram? Ligação química entre metal e ametal já é ligação do tipo iônica. Muito bem. Então, uma ligação do tipo iônica. O sódio tem quantos elétrons na última camada? Se ele está na família 1, ele tem 1. Então, vamos representar aqui. Na1. O xizinho é o elétron, tá, gente? E o cloro, ele está na família 7A, ou 17. Então, ele tem 7. Cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembrem da regra do octeto, eles querem ter 8 elétrons na última camada. Então, o que acontece aqui? Compensa o sódio pegar 7 elétrons do cloro? Não, né, gente? Não compensa. Então, o que acontece? O sódio doa o elétron dele para o cloro, assim ele volta para sua camada anterior. Lembram lá da distribuição eletrônica? K, L, M, N, O, P. Então, ele retrocederia uma camada eletrônica onde ele está completo, onde ele não precisa desse um elétron aqui tirar 7 de outro. Então, ele doa um elétron. Como é essa ligação química, se eu fosse representar molecular, isso aqui, ó, a gente chama de fórmula molecular. Isso aqui, fórmula de Lewis, tá? Então, ele doou um elétron para o cloro, ficando NaCl. O Na é um cátion. Por que é um cátion? Doou carga negativa, se livrou de carga negativa, que são os elétrons, né? E o cloro é um ânion. Por quê? Porque ele recebeu carga negativa. É bem simples, né? Agora vamos partir para as ligações do tipo covalente.
Lembrando que essa ligação iônica, então, vamos só relembrar. Ligação iônica. Iônica. Entre metal e ametal. E também pode acontecer entre metal e hidrogênio, tá? Pode acontecer entre metal e hidrogênio. Muito bem. Então, essa ligação iônica forma um cátion e um ânion. Sempre ela vai formar um positivo e um negativo. Por quê? Porque nela acontece a doação de elétrons, certo? Então, esse é um resumo do que é uma ligação química do tipo iônica, tá? Então, é pelos íons de elétrons, né, que vai formar, quer dizer que vai formar um íon cátion ou um ânion, certo? Vamos lá para a ligação covalente. A ligação covalente, as duas equivalem, tá? É uma equivalência entre os dois elementos químicos. Por que é uma equivalência? Porque a ligação covalente não é a doação de elétrons, e sim o compartilhamento. Vocês já entenderam, não vou escrever tudo, que essa palavra é gigante, né? Compartilhamento. Então, ligação covalente é o compartilhamento de elétrons. Que elementos químicos fazem esse tipo de ligação? Os ametais, entre ametal e ametal e ametal e hidrogênio. Por exemplo, se eu ligar aqui um cloro com um hidrogênio, tá? Vamos fazer essa ligação química só para vocês entenderem. O cloro... Não. O cloro vem na frente. O hidrogênio vem na frente, tá? Quem tem menos vem na frente. HCl. Alguém sabe que elemento, que molécula é essa? É uma molécula de ácido clorídrico, tá? Então, esse aqui é o HCl, ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico aqui, vamos ver. O hidrogênio tem quantos na última camada de valência? Se ele está na família 1, ele tem 1. E o cloro? Cadê o cloro? 7. A gente já está vendo só o cloro, né? Agora que eu me toquei. 4, 6, 7. Mas podia ser outro elemento químico que nem o bromo, HBr também é um ácido bromídrico, o iodo, tá? Ácido iodrídrico ia formar no caso, né? Então, essa ligação covalente aqui, vamos ver qual camada lá na distribuição eletrônica está o hidrogênio. O hidrogênio está na camada K com 1 elétron. Qual que é o máximo de elétrons que pode ter na camada K? É 2, lembram? 2s, 1s2. Então, são 2 elétrons no máximo. O hidrogênio, ele adquire a estabilidade eletrônica dele, então, com 2 elétrons. Aqui ele pode adquirir a estabilidade eletrônica e ainda ajudar o coleguinha a ter todos os elétrons que precisa. Então, o que esses elementos químicos fazem? O hidrogênio não vai doar para o cloro, eles vão compartilhar, tá? Então, isso aqui é a fórmula de Lewis. Se você fosse fazer a fórmula estrutural dessa ligação química, ficaria H ligando com cloro, com Cl. Se você fosse fazer a representação molecular, como é que ficaria isso daqui? Ficaria HCl, tudo juntinho, bem simples. Então, essa aqui é a fórmula de Lewis, onde você representa o compartilhamento, fórmula estrutural, onde você mostra a ligação química. Se aqui eles compartilhassem 2 elétrons, seriam 2 tracinhos. Se compartilhasse 3, seriam 3 tracinhos. Na próxima aula eu vou abordar melhor isso com vocês. E essa é a fórmula molecular. Então, pode acontecer entre a metal ou um metal, que é no caso o cloro, com o hidrogênio. Um ametal e o hidrogênio. Vamos ver mais uma aqui. Vamos pegar, deixa eu pensar aqui. Dá pra gente pegar o CO, né? Carbono e oxigênio. Vamos lá. Deixa eu pegar a tabela periódica aqui. Que família está o carbono? Na 14, tá?
Ele também é um ametal, ele tende a compartilhar elétrons também. Apesar de eu não ter colocado lá, porque nem todos fazem isso, né? Tem o germânio, o estânio, o fleróbvio e o chumbo. Todos esses daqui já não vão fazer, mas tudo bem. Vamos só ver o que acontece aqui com o carbono. O carbono sempre vai fazer ligação covalente, tá, gente? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Por que 4? Porque ele tá na família 4A. Então, ele tem 4 elétrons na última camada. O oxigênio está na família 6. Então, ele tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vejam bem, um tem 4, o outro tem 6. Eles precisam de 2, eles precisam de 4. É bastante. Só que mesmo assim, eles compartilham elétrons. Por quê? Porque estão todos mais ou menos ali que próximo do octeto, dos 8. Então, ele tem metade. Já tá bem melhor que os metais. Então, o que acontece aqui? Eles compartilham, eles preferem compartilhar os elétrons do que doar o elétron. Então, compartilham o elétron, certo? Muito bem. Aqui ficou quantos? Para o oxigênio, 1, porque aqui compartilhou, então esse elétron aqui, ele transita entre as duas camadas, tá? Então, ele vai compartilhar mais 2, então ele ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, que ele já tinha, mais 2 do carbono, 6, 7, 8. E o carbono ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, faltam 2 para o carbono. O que a gente faz? Coloca mais um oxigênio. O oxigênio tem quantos? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que acontece? Ele vai compartilhar mais 2. Quantos que ficaram? Carbono compartilhou, tinha 4. 1, 2, 3, 4. Compartilhou 2. 5, 6, mais 2, 7, 8. Carbono está na sua estabilidade eletrônica. E os oxigênios também, porque eles tinham 6, compartilharam mais 2. Todo mundo tá estável, todo mundo tá feliz. Tá feliz. Todo mundo quer dançar. Não, tô brincando. Bom, como é que fica a fórmula estrutural? Fica carbono. Quantas ligações ele tem aqui, ó? Tem 2 de oxigênio para um lado, ó, porque são 2 elétrons compartilhados. Então, a ligação dupla. Aquela que a gente viu, HCl, é uma ligação simples, porque só tem um elétron sendo compartilhado. Então, uma ligação dupla entre um oxigênio de um lado e um oxigênio do outro, tá? Então, ligação do tipo covalente, ligação dupla, a fórmula molecular fica o C. Quantos oxigênios tem? 2, O2. Por que eu não posso pôr aqui na frente? Porque aqui, se eu pôr na frente, estou dizendo que é 2 moléculas de CO2. Então, seria 2 vezes isso daqui, ó. Tá? E não é. 2 vezes a molécula inteira. Então, por isso, o 2 vem aqui embaixo. Certo? Simples assim, ligação covalente. Beleza? Na próxima aula, a gente vê as ligações metálicas. Beijo e tchau!